pra aquela câmera. Tá, ali, é pra aquela lá e pra aquela lá. Oi, galerinha do YouTube. Oi, galerinha do nosso vlog. Oi, galerinha do YouTube. Tá, gurias, estão prontos? Como tu quiser, sim, pegar Ô, vamos começar nós? Ou galerinha do YouTube? Não, porque não vai pro YouTube, né? É pro Instagram, é pra todo mundo. A gente precisa começar a entrevistar, né? Tipo, a gente entrevistar. A Nossa gente tem uma empolgação Senhora. lá pra cima. Tem sim, A né? gente pode entrevistar? Hoje não. Não, mas Vamos pensar. Nas tardes é bom. Nas tardes não falta gente. nas tardes de segunda. Vamos ver. Segunda eu não tô aqui, meu amorzinho. Mas segunda eu tô. Ah, então Tá, vai. gurias, deu? Rosana. Deu, Marcelinho? Tá gravando? Os microfones estão de boa? Muito bem, então. Nós estamos no quinto episódio, gravação do quinto episódio do Simpósio, do podcast do Simpósio. Eu sou o professor Wagner Jorge, VJ para alguns, Vaguinho, né? Aqui está a Gabi, daqui a pouco ela vai se apresentar. Hoje nós estamos aqui com as meninas que vão dar continuidade no nosso podcast. E antes da gente começar a falar aqui, eu quero que a Gabi dê as boas-vindas, cumprimente as meninas, e aí a gente começa a falar então no nosso quinto episódio hoje. Oi, eu sou a Gabriela, estou organizando o simpósio junto com o Sor. Bem-vindas, gurias. E vamos lá. Expliquem qual é o tema de vocês e um pouco sobre por que vocês escolheram. Bom, o nosso tema, ele é sobre satisfação e equilíbrio emocional. E por mais que ele pareça um pouco bobo, é na verdade muito importante ser discutido e debatido. O equilíbrio emocional, ele está muito presente nas nossas vidas, porque a gente pode começar tendo pensamentos positivos no nosso dia, e aí se a gente recebe uma notícia ruim, ou que algum parente faleceu, ou que a gente tirou alguma nota ruim na prova, a gente se abala e pensamentos negativos começam a vir. E, na verdade, o equilíbrio emocional, ele é uma maneira de prevenir o adoecimento da mente. Então, ele ajuda a gente a prevenir algumas doenças mentais que podem acabar acontecendo. E eu acho que a satisfação em si, ela está muito presente no equilíbrio emocional. Quando a gente não consegue comprar alguma coisa que a gente quer muito, por falta de dinheiro ou por falta de desempenho, a gente não conseguir comprar aquilo, a gente se frustra e fica abalado. E ter um bom equilíbrio emocional conta muito com todo esse impacto que vai causar na nossa mente. Então, acho que é isso que a gente escolheu esse tema. Como é que é teu nome mesmo? É, Natália. Estuda onde? Na Célia Santo Antônio e eu sou aluna do primeiro do médio. Antes de tu passar a palavra para tua colega, eu queria que tu me dissesse assim, dentro da proposta, porque eu vejo um monte de gente aí dizendo, porque a gente está muito sobrecarregada, aquela coisa toda. Tem uma diferença da Natália no início e da Natália hoje. O que tu acredita que mudou com esse trabalho específico da nossa disciplina? Assim? Eu Antes da acho Ju falar um que eu acho que teve uma evolução muito grande entre a Natália do início do ano e a Natália de agora, porque junto com o projeto a gente acabou evoluindo e eu acabei entendendo mais que pode-se ter ondas baixas e ondas altas, né? Porque dentro do nosso projeto começou tudo muito animado e muito... eu fiquei muito feliz em estar fazendo parte, e aí quando deu aquela estreada e a gente parou um pouco, eu acabei ficando mais no colégio, e acabei esquecendo um pouco, mas aí, com a hora que a gente voltou com o podcast, voltou a empolgação e parece que agora a gente está mais maduro para conseguir resolver tudo isso. Então, acho que a gente acabou amadurecendo mais desde o início do ano e concretizando mais a ideia. Então, acho que é mais ou menos essa diferença que teve. Tu, Ju, te apresenta aí para nós. Oi, eu sou a Juliana, eu sou aluna do primeiro do ensino médio, do La Salle Santo Antônio, sou da 211, colega da Nath. E sobre a mesma pergunta, eu concordo muito com o que tu falou dos altos e baixos, porque lá no começo, quando tu fez aquele primeiro projeto com a gente, que nem era do simpósio ainda, eu fiquei muito nervosa, de apresentar e começar a falar, porque eu nunca tinha feito, era a primeira vez. E aí, na hora lá, desenrolou tudo e foi muito natural. E aí, tu veio com a ideia do simpósio, a gente já... Não sei se a Nath também, mas quando tu falou do simpósio, eu falei, tem que ser oradora, porque eu gostei muito na hora. E aí, concordo com o que ela disse também, que depois, durante minhas férias, né, o podcast, o simpósio, ele deu uma esfriada, a gente estava muito animado, e aí com as férias, foi meio que baixando, ninguém falou nada,
Mas aí depois, eu acho que foi semana passada, semana retrasada, que a gente veio com essa ideia do podcast e hoje em dia tá aqui. A gente tá gravando. Hoje tá muito bom. Eu acho legal de complementar a fala das duas, que o simpósio só acontece por causa do novo ensino médio. E o novo ensino médio veio com o propósito de abranger todos esses trabalhos que não eram feitos antes, de, enfim, falar na frente de muitas pessoas, de trabalhar em grupos que vocês nem têm contato. E eu acho que tá funcionando, né? O que vocês acham? Nossa, foi uma loucura. Eu lembro que quando o senhor falou assim, vai ser sorteio, vocês vão com essa pessoa, essa aqui. Tipo, a gente saiu muito da zona de conforto. Eu lembro que fazer aquele trabalho foi uma doideira. Tipo, tinha gente que se empenhava horrores e fazia, e tinha gente que, tipo, a gente nem via no trabalho, parecia que nem tava no grupo. E aí, lá na hora de apresentar, parece que tudo fluiu. Isso é uma coisa que eu vejo e parece que a gente está saindo fora do tema de vocês, mas tem tudo a ver, né? A gente está falando de equilíbrio emocional, né? E quando fala de educação financeira, eu penso muito fortemente sobre isso. O cara que é desorganizado financeiramente, o problema não é eu não sei fazer planilha, eu não sei fazer conta, eu não sei organizar meu dinheiro. Quem é desorganizado financeiramente, eu já repeti isso nos outros episódios, porque a gente está falando de educação financeira, tem algum gap, tem alguma lacuna na parte emocional. Eu vejo muita gente dizer, eu quero ter controle emocional. Não, a gente não vai ter controle emocional. Por quê? Só se a gente tivesse morto. Porque nós somos pessoas e as nossas emoções estão o tempo todo. Eu fico vendo muito isso, né? Eu preciso dizer isso. Eu vejo vocês falando aqui, me dá uma satisfação, porque a Ju, tu curtia falar em público antes? E agora tu quer parar de falar em público? Não, claro que não. O que mudou? O que tu conseguiu equilibrar em ti? Talvez seja nas crenças sobre o que as pessoas iam dizer, sei lá, mas o que mudou de quem não falava, né? E que hoje quer falar, e tu também não falava muito, né? E agora vocês querem assumir essa posição de defender uma ideia, de argumentar, assim, vocês falam de zona de conforto, mas quanto que vocês, realmente, o que fez vocês se colocar nisso, de se desequilibrar emocionalmente para poder defender uma ideia, alguma coisa assim, né? Eu acho que eu passei a acreditar mais em mim em alguns pontos. E quando eu pensei assim, em equilíbrio emocional, acho que equilíbrio emocional tem muito a ver com a evolução de ti mesmo. Então, tu não controla os teus sentimentos. Então, tipo, se tu for ver, assim, o equilíbrio emocional é tu conhecer a ti mesmo e tu evoluindo a cada passinho. Então, acho que esse projeto que a gente está fazendo de simpósio vai trabalhar com o equilíbrio emocional de cada um. Porque a gente ir lá e falar em público, a gente vai ter que ter um equilíbrio emocional, a gente vai ter que saber se centrar e ficar menos nervosa e saber, não, eu estou preparada, eu vou falar e essa palestra vai fluir. E como a gente citou o trabalho, e foi gente completamente aleatória que formou um grupo. E aí, quando a gente foi apresentar, parece que a gente entrou numa sintonia que, com o tempo, foi se criando. Então, o equilíbrio emocional se cria com o tempo. Então, tu não tem que ter um equilíbrio emocional pronto, tu tem que construir um equilíbrio emocional. Então, com o projeto, a gente está construindo o equilíbrio emocional e a gente está evoluindo como ser humano, evoluindo de pouquinho em pouquinho e saindo da nossa zona de conforto de pouquinho em pouquinho. Então, acho que é isso, acho que é acreditar na gente. Acho que é isso que dá mais combustível para a gente conseguir continuar assim a falar em público. Bom, voltando ao simpósio, né? Vocês duas vão ser oradoras, uma dupla, inclusive. Vamos falar sobre o que mesmo? Satisfação e equilíbrio emocional. Como que isso reflete nas nossas vidas? Como vocês vão apresentar assim pra gente? Bom, é um tema muito em alta, né, hoje em dia, porque tudo depende do nosso emocional. A gente pode acordar muito bem e aí, sei lá, recebe uma notícia horrível no meio da manhã. Bom, acabou com a tua manhã, com o teu dia, né? Tu vai viver o resto do dia inteiro muito mal. Então, a gente quer trazer esse assunto porque tem que aprender a controlar as emoções. Não é que não pode ter emoção, a gente não pode ficar triste ou muito feliz. Só que tem que saber controlar. Concorda? Eu acho que para a gente ter um bom equilíbrio emocional, a gente precisa primeiro saber o que é um equilíbrio emocional. Eu acho que
o equilíbrio emocional, ele não é tu conseguir controlar os seus sentimentos. Tu toma decisões todo momento da tua vida. E nem todas são racionais. Nenhuma decisão é completamente racional. Sempre tem um fundo emocional. Então, esse é o equilíbrio emocional. É tu ter um equilíbrio em que tu consiga... tem essa parte racional, mas é a minha parte emocional tomando essa decisão. Será que eu estou bem tomando essa decisão? A minha mente está bem tomando essa decisão? Quando a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade, a gente quer ajudar essa pessoa, mas a gente tem que ter a consciência que aquele problema não é nosso. Aquele problema é daquela pessoa. A gente tem que ajudar ela e não tomar aquele problema pra gente. Porque muitas pessoas têm, eu vou ajudar essa pessoa, e acaba pegando o problema pra ela mesma. E aí acaba dificultando muito mais a mente dela do que ela passa a ficar mal. E as duas ficam mal, nenhuma se ajuda. Então, quando tu vai ajudar a pessoa, tu acaba ficando mal junto. Então, acho que equilíbrio emocional é tu saber. Eu vou ajudar essa pessoa, mas esse problema é dela. Esse problema não é totalmente meu. Eu vou ajudar ela, mas esse problema não é meu. Então, o desequilíbrio emocional, tu ter um desequilíbrio emocional, afeta em todas as áreas da tua vida. As áreas psicológicas, que pode causar depressão, estresse, e pode causar até dores físicas, pode causar gastrite, e falta de ar, asma, e até problemas no coração, assim, porque quando tu fica muito ansioso para certas situações, ao longo do tempo, tu vai ficando, teu coração vai, sabe? Então, tem esses problemas. Eu acho que o equilíbrio emocional, ele reflete em todo momento, em qualquer circunstância da nossa vida. Isso sem contar a satisfação, né? Que hoje em dia, a gente nunca tá satisfeito com nada. Porque a gente quer isso. Aí a gente estabelece aquela meta, e aí quando a gente alcança a meta, a gente quer algo melhor. Tipo, na escola. Não sei o que, a média é 7. Pô, tirei 7 a média, mas eu queria um 8. Aí tu vai lá, tu estuda horrores, tira 8. Pô, mas podia ter tirado um 9,5. E aí tu fica te comparando com os outros que tiraram 9,5. E aí tu, sabe, se perde. Parece que tu não vê a tua evolução. Tu fica se comparando toda hora. E tu não vê, mas naquela prova eu tirei 7 e agora eu tirei 9,5. Olha o quanto que eu evoluí nessa matéria. Tu não vê isso. Tu fica se comparando, fica querendo mais. E tu não nota a tua evolução. Então isso dificulta bastante também. A Nath ali citou ansiedade, né? E durante a pandemia a gente sabe, isso é muito fácil de se ver, que os níveis de ansiedade cresceram muito durante a pandemia, né? Vocês acham que o desequilíbrio emocional também aumentou? Eu acho que sim, porque como num outro podcast que teve com a Ana e com a Helena e com a Paula, que elas falaram sobre o consumo e como as redes sociais controlam o nosso consumo de alguma forma, eu acho que isso afetou muito o desequilíbrio emocional, porque quando tu recebe uma propaganda de um produto e aí tu vai entrar naquele site, tu não tem dinheiro para pagar aquele produto, tu não tem como pagar aquele produto. E aí aquele teu desequilíbrio emocional vai, e aí tu fica frustrado, tu fica, mas eu queria esse produto, é tão legal. E aí com as redes sociais a gente vê a vida das pessoas e a gente fica frustrado porque a nossa vida não é como as das outras pessoas. Então acho que como durante a pandemia a gente consumiu muito a rede social, a gente começou a comparar ainda mais as nossas vidas, e o nosso desequilíbrio emocional, por a gente não estar contente com a nossa própria vida, porque isso também é desequilíbrio emocional. Tu não estar contente com o que está acontecendo na tua vida, tu não te achar feliz com o que tu conquistou até agora, é desequilíbrio emocional. Então a pandemia afetou tudo isso, porque tudo parou e por um motivo a nossa vida também parou. Então a gente acabou tendo um desequilíbrio emocional muito maior, então acho que sim. Queria perguntar para vocês, porque a proposta do novo ensino médio era realmente criar uma nova proposta de ensino, assim. Eu confesso que quando eu comecei, no primeiro dia de aula, eu falei que ia ser diferente, assim, né? E tanto que para mim foi desconfortável trabalhar como eu estava trabalhando, e a gente foi num nível muito alto de, vamos dizer, de estresse, de relações, assim. Porque eu percebi que depois da pandemia o nosso agravante era de relações. As pessoas hoje ainda têm, né? As pessoas têm dificuldade de se relacionar. Ele falou 2 pontos assim que eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, porque eu busquei o tempo todo entregar coisas para que o cara pudesse se satisfazer fazendo alguma coisa, que ele se encaixasse nisso, e mesmo assim alguns não se encaixaram e não entenderam a proposta. E obviamente que a gente não consegue pegar todo mundo, né? Por exemplo, hoje foi um dia que vocês me disseram que talvez não estariam prontas para fazer, né? E aí mesmo assim vocês se dispuseram a
a fazer o podcast. Eu queria que vocês me dessem uma visão, na opinião de vocês hoje, não só em sala de aula, mas assim, na sociedade do adolescente. Assim, né? Porque tu falou a questão de comparação. É a comparação que me desequilibra como pessoa? E é eu não ter clareza do que eu quero, que não me faz determinar o que vai me satisfazer? O que vocês conseguem fazer um link assim? O que está desequilibrando a galera hoje, né, na visão de vocês? Se essa questão de ficar se comparando, outro tem mais, porque até as gurias estavam falando no outro podcast, falando, porque eu queria, né, fazer o cabelo, acho que foi até a Gi que falou, eu queria fazer o cabelo no salão, mas eu não tenho grana, daí a mãe disse, não, faz em casa. Isso talvez desequilibre a pessoa, né? Então, o que vocês acham hoje que faz com que o adolescente, a gente tem visto cada vez mais casos de pessoas passando por ansiedade, depressão, e é muito assim achismo, a gente não é psicólogo nem psiquiatra, mas da convivência, assim, dos discursos dos amigos, o que vocês acham hoje que está desequilibrando a galera e que não está fazendo o cara se satisfazer com as coisas que ele tem, na opinião de vocês, assim? Essa semana eu estava lendo num artigo O Paradoxo da Felicidade, que a gente se destoa muito do que a gente tem e do que a gente queria ter. Por exemplo, eu tenho a minha realidade é uma, e a realidade que a gente vê na internet é outra. Não que eu não queira aquela realidade, porque a gente vê, sei lá, as viagens, os dinheiro, as coisas caras. Quem não queria estar vivendo aquilo, né? Mas eu não tô. E a gente acaba, sim, se comparando com aquilo e vendo que, tipo, poxa, por que eu, que faço tudo, não tenho aquilo? Eu acho que as redes sociais acabaram aumentando a taxa de comparação entre as pessoas. Porque tudo é perfeito lá dentro. Então, eu acho que tu se comparar com os outros, tu acaba tendo um desequilíbrio emocional de ti mesmo. Porque tu acaba não vendo graça na tua vida. Porque a gente acorda, vem aqui pro colégio, faz o que a gente tem que fazer, aí volta para casa, é tudo muito monótono. E aí se a gente entra nas redes sociais, aquela pessoa numa terça-feira, no meio da semana, tá viajando para Nova York, tá viajando para um lugar que tu sempre quis. E tu numa terça-feira tá fazendo a tua rotina, tá indo pro colégio. Então isso te desmotiva, porque tu queria estar vivendo algo, tu queria estar vivendo a tua vida, tu sente que tu não tá vivendo da maneira certa. A maneira certa de se viver é tu viajar, é tu conhecer o mundo, mas ninguém percebe que a gente acaba conhecendo o mundo também dentro do colégio. Eu conheço o mundo quando eu converso com a Gabi, eu conheço o mundo quando eu converso contigo, porque tem muitas outras visões de vida e de mundos diferentes dentro do colégio. Ninguém é igual aqui dentro. Então, qualquer conversa que a gente tiver, a gente está viajando, a gente está conhecendo o mundo daquela pessoa. Então, acho que a nossa vida em si tem muitas alegrias e a gente não pode se comparar com a vida das pessoas, porque cada vida tem o seu brilho, a vida da Gabi tem um brilho que pode iluminar a minha vida de alguma forma. Então eu acho que essa comparação está aumentando porque as pessoas não estão entendendo que tem várias visões de mundo ao teu redor e aquela zona de conforto que tu não quer sair, não quer conhecer outros mundos ao teu redor, acaba afetando todo mundo. Então, acho que é mais ou menos assim. Vou fazer uma pergunta para vocês. Bem dentro, mas bem fora. Fale. Vocês são alunas, foram minhas ano passado, né? Assim como todas que estão aqui. A Rafa foi mais antiga um pouquinho. Mas assim, a Rafa foi minha primeira aluna quando eu vim para a escola. A Gabi também. E aí, assim, a Lu também. A minha pergunta é assim, eu me lembro de vocês muito jovens no nono, né? E eu percebo uma evolução de vocês, assim. Como que os pais de vocês, bem julgamento, assim, se sentem quando vê vocês, assim, praticamente adultas, defendendo opiniões, sendo referência para as pessoas? Porque esse é o sonho de todos os pais, né? Que o filho se torne alguém assim como vocês são, né? Como que vocês acham no sentido do emocional, de satisfação? É isso que vocês querem entregar mesmo para eles? Ou vocês pensam em entregar mais? Como é que eles percebem vocês, assim, nessa conduta de vida que vocês têm, assim? Sim, vendo tudo que eu já conquistei, 16 anos, pouco, mas... Bom, a gente nasce sem nada, né? Olha tudo que eu conquistei.
Eu acho que realmente eles são muito satisfeitos. Eu, Juliana, acho que poderia fazer melhor do que faço, mas tudo que eu já fiz e o que eles me dizem normalmente, pelo que parece, eles estão muito satisfeitos com a minha criação. Não digo de notas e escola. Claramente, isso influencia também, mas como pessoa mesmo, vivendo aqui com as pessoas ao meu redor, eu sou uma pessoa tímida, eu não falo muito, mas a forma como eles me criaram fez com que eu desenvolvesse esse meio, assim, de me comunicar mesmo com vergonha. Eu não sei, eles me ajudaram muito nisso de... Os pais de vocês contribuem para o equilíbrio emocional de vocês? Contribuíram ou não contribuíram? Sim. Nossa, muito assim. Por mais que eu esteja feliz com o meu próprio resultado como pessoa até agora, ver os meus pais chegarem para mim, às vezes, durante o dia, assim, eu, sei lá, tô lavando a louça, e aí a minha mãe, esses dias, olhou um Instagram que a gente criou em Humanas, sobre saúde para todos, que a gente está atingindo muita gente. Ela chegou para mim e falou assim, nossa, filha, que incrível o teu trabalho, assim, que orgulho de ti. E aquilo ajuda horrores, assim, a conseguir seguir, sabendo que as pessoas que são mais importantes para ti, que te amam muito, estão satisfeitas com o teu desempenho e estão orgulhosas de ti. E te amam ainda mais por causa disso. Isso ajuda muito, né? Ver quem te apoia ali, te ajudando. Realmente uma pessoa muito importante te dando apoio muda tudo. Porque eu acho que se a gente seguir a vida sozinha e com os nossos próprios pensamentos e sem nenhum apoio externo, é muito mais difícil do que tu receber carinho, se sentir segura dentro da tua família ou dentro da tua casa. Eu acho que ajuda muito a ter um equilíbrio emocional muito estável. Então, eu acho que ajuda 100%, assim, em tudo, assim. Eu ia fazer uma pergunta antes que faz muito gancho com o que o senhor falou. Que vocês estavam falando que as redes sociais é um dos principais fatores que agravam no desequilíbrio emocional das pessoas. Quais seriam outros fatores além das redes sociais? Porque, tipo, a gente sabe que não é todo mundo que usa o Instagram e não é todo mundo que se afeta por Instagram e outras redes sociais. Quais seriam outros fatores até que ajudam a ficar com o equilíbrio? Bom, eu acho que o teu trabalho, se uma pessoa adulta vai seguir uma profissão e acaba fracassando, isso impacta completamente o equilíbrio emocional. Se eu for numa entrevista de emprego e eu não passar nessa entrevista, tu vai perder a chance de seguir uma carreira profissional. Então, acho que o trabalho, a área da família também. Então, se tu não tem uma família estável, se os seus pais acabaram de se divorciar, se eles brigam muito, ou se tu não tem uma boa conexão com a tua mãe ou com o teu pai, tu não tem como ter um equilíbrio emocional estável, porque os teus pais são sempre ali contigo. E se tu não tem uma boa abertura com isso, tu vai ficar completamente desequilibrado. Então, até tu mesmo pode se botar para baixo. Até tu mesmo pode começar a falar, eu não vou ser capaz de fazer isso. Eu não vou ser capaz de ir lá e fazer aquela entrevista de emprego. Eu não vou ser capaz de tirar essa nota. E nesses momentos, assim, que a gente fala, né, não sou capaz, não sou capaz, é muito importante ter as pessoas que nos apoiam. Nossos familiares, amigos, as pessoas importantes mesmo. Porque quando tu tá completamente nervoso e tu acha que tu não vai conseguir fazer aquilo, tu acaba... eu não vou conseguir fazer isso. E aí chega aquela pessoa e fala, eu acredito em ti e eu sei que tu vai conseguir passar por isso e eu sei que tu é forte para passar por isso e que tu tem potencial para passar por isso. Então, meu Deus, quando tu recebe essas frases, tu vai lá e tu consegue e aquela pessoa continua ali contigo te aplaudindo por tu ter feito aquilo. Quantas provas da Natália? Eu chegava assim de manhã, meu Deus, tem prova, não vou conseguir. Aí vinha a Natália, Ju, respira, tu estudou pra isso, tu sabe o que tu tá fazendo. Aí chegava a nota, ela, falei que tu ia conseguir. Ô, gurias, eu quero que vocês
olhem para aquela câmera ali, ó, convidem as pessoas para virem assistir e se inscrever na oficina, na palestra de vocês, tá? Então, Qual câmera? com essa aqui, ó. Deem um tchauzinho pra galera e convidem as pessoas para virem, pra gente encerrar, então. Bom, como vocês sabem, vai ter o nosso simpósio em novembro. Outubro. Outubro. Novembro. Outubro é o que a gente tá agora. Em novembro, e a gente convida vocês a assistir para ter um pouquinho mais do que a gente conversou aqui e também muitos outros assuntos que estão nos podcasts que vão ser lançados. Então, o simpósio vai te ajudar a crescer como pessoa e para ter uma boa educação financeira na tua vida, para ter um bom equilíbrio emocional e para tu poder ser feliz e continuar seguindo com alegria. Então, arrasta pra cima. Beijo, venham. Então, muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada, gurias, por terem aceitado o convite. Eu tenho certeza que a palestra de vocês vai ser muito boa. Se inscrevam na palestra delas. Nos sigam no Instagram. É só pesquisar Simpósio Upstart que vocês vão achar. E é isso. Quer falar alguma coisa, Sor? Não, por mim terminamos. Muito obrigada a todos que assistiram. Até mais.